Senhor presidente, o que me traz à tribuna nesse momento é algo que considero extremamente grave e que eu queria reportar ao plenário do Senado Federal. Esse Congresso Nacional votou, senhor presidente, e aprovou lei para regulamentar os jogos online no Brasil. As bets, senador Jaime Campos, foram aprovadas no âmbito do Congresso Nacional. Naturalmente que, uma vez aprovada essa questão, os estados vão buscar os meios para arrecadar, porque já estão explorando os jogos. O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, buscou enquadrar as empresas que exploram esses jogos pela Loterge, lá do Rio de Janeiro. E o que aconteceu? Boa parte delas simplesmente se negaram ao enquadramento, não aceitaram. Agora, o que me chamou a atenção é que mesmo o governo federal, sendo o maior beneficiário com a arrecadação, vai arrecadar muito com isso. Para você ter uma ideia, a cada R$1 arrecadado pela Loterge, mais de 8 é do governo federal. O Ministério da Fazenda me parece contra a arrecadação nesse momento, nessa fase. E a notícia que chega é de que o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estaria fazendo pressão para que o governo do Rio de Janeiro atue para que outras empresas possam atuar no estado do Rio sem a licença da Loterge. A União arrecadou cerca de 71,7 milhões de reais nos últimos 3 meses com apostas da Loterge do Rio de Janeiro. Repito, para cada R$1 arrecadado lá, a União recolhe outros 8,65. E eu estava verificando a lei, e aí por que eu estou trazendo esse tema aqui, senhor presidente? Vossa Excelência sabe, o plenário do Senado Federal sabe, das minhas posições em relação à pauta dos jogos. Eu fui contra essa proposta. Eu votei contra a regulamentação da liberação dos jogos online, como votarei contra também o projeto que trata dos jogos em sentido amplo, o projeto dos cassinos. Agora, diante da negativa das empresas em relação a esse tema, o que fez então o Estado do Rio de Janeiro? Bom, se as empresas não querem arrecadar, mas estão explorando, vamos recorrer à justiça. Recorreram. Na primeira instância, houve o indeferimento da pretensão inicial, não houve a concessão de liminar. Recorre-se e há a concessão de liminar para determinar que a Anatel bloqueie os sites, os provedores, as plataformas que estão a oferecer esses jogos online. E aí começa a minha surpresa. Para minha surpresa, hoje, lá no Rio, apenas 5 empresas estão habilitadas, credenciadas, com a licença devida. Para minha surpresa, e eu estou aqui, a Advocacia Geral da União recorre da decisão para garantir o quê? A sonegação. Porque é disso que se trata. Porque se as empresas estão explorando a jogatina, estão explorando os jogos online, uma unidade da federação tenta enquadrar na sua norma do Estado, no caso lá a Loterge, aí o governo federal, através do Ministério da Fazenda, edita uma portaria, a portaria 827, para criar um prazo de transição para a regulamentação. Ora, então, se tem o prazo de regulamentação, essas empresas não podem explorar os jogos até que haja a regulamentação. Agora, se está a explorar os jogos, nada mais natural de que haja a arrecadação.
E eu estou falando isso porque tem a outra pauta dos jogos tramitando aqui, e qual é o pé de orelha que estão fazendo? Qual é o lobby que está chegando? Não, aqui regulariza, aqui regulamenta e aqui se arrecada. Mas o que nós estamos vendo nesse caso é empresas que, embora tendo a autorização legal, está fugindo de arrecadar, está fugindo de contribuir. Foi necessário o Estado recorrer e agora a União, a Advocacia Geral da União, peticiona nesse processo, em sede de agravo interno, ou seja, houve um agravo de instrumento, porque lá na origem não houve a concessão de liminar, houve o agravo de instrumento. No agravo de instrumento, a AGU apresenta agravo interno, pedindo a reconsideração do magistrado ou que leve a plenário para que se tenha uma decisão e, nesse caso, reconhecendo que não poderia o Estado determinar essa cobrança e que não poderia a agência reguladora, a Anatel, determinar o bloqueio desses sites, desses meios utilizados para a exploração dos jogos. E é isso, senhor presidente. Quando eu fui olhar para o que diz a lei, estou aqui com a lei 14.790 de 2023, o artigo 9º e o parágrafo único, quando trata dessa questão, senador Marcos Pontes, não coloca aqui a concessão de isenção, senadora Soraya. A lei não tratou de isenção, a lei tratou de conferir prazo para que as empresas pudessem solicitar a regulamentação para a exploração. Agora, aquelas que estão explorando, é lícito, é moral, é aceitável que continue o fazendo sem a devida arrecadação? O Estado do Rio de Janeiro diz que não. E qualquer unidade da federação que tenha um instrumento legal para aferir a arrecadação a partir dos jogos, poderá fazê-lo. Não disse o legislador federal que não poderia cobrar. Ele apenas abriu um lapso temporal para que pudesse se regulamentar. E aí, o Ministério da Fazenda editou a portaria 827. Para os fins do disposto no parágrafo único do artigo 9º, o prazo de adequação das pessoas jurídicas que estavam ali em atividades no Brasil, quando da publicação dessa lei, é até, aí ele concede um prazo até 31 de dezembro de 2024. Eu pergunto, esse prazo é prazo para sonegação? O que o Ministério da Fazenda fez foi garantir um prazo de sonegação? Essa é a pergunta. Porque a toda hora, a todo tempo, nós temos propostas do governo aqui, querendo taxar mais, querendo cobrar mais, querendo pesar a mão nos impostos contra o trabalhador, contra o comerciante, contra a indústria. Mas agora a indústria dos jogos está contando com o beneplácito do governo federal, do Ministério da Fazenda, para não arrecadar, para sonegar. Então, senhor presidente, faço esse alerta a Vossa Excelência, como presidente do Congresso Nacional. Eu reitero, eu votei contra essa proposta. Eu sou contra a pauta dos jogos. Agora, uma vez que, vencido que fui, no voto aqui, as empresas não quererem fazer aquilo que se comprometeu em fazer, que é contribuir, arrecadar, aí me parece que há um contrassenso, há uma traição com relação àquilo que foi dito, aquilo que foi anunciado, aquilo que foi pactuado com o parlamento. Porque muitos votaram porque haveria arrecadação. Não é isso que está havendo. Eles querem o benefício de continuar explorando sem arrecadar. Leila, sem arrecadar. Não. Mas o prazo é até 31 de dezembro de 2024. Então, até lá, eu posso explorar e não tenho que arrecadar, não tenho que pagar impostos. Nem o governo federal cobra e nem a unidade federativa pode cobrar. Nós aprovamos uma lei para dar licença para sonegar? É isso que nós fizemos? Com a palavra, o TRF, que é quem está com a
E como líder da oposição, me senti na obrigação de trazer esse tema à tribuna do Senado, repito, mesmo tendo votado contra, e ainda mais por ter votado contra, para cobrar que se cumpra aquilo que foi estabelecido em lei e que foi, inclusive, objeto de argumentação no pé de orelha de muitos de nós. E agora se pratica o contrário. Muito obrigado, senhor presidente.